Fala pessoal, o Wallace Azevedo aqui, licenciado da Ademicon. Seja bem-vindo a mais esse episódio do nosso podcast, onde a gente conta histórias de sucesso de pessoas que são relevantes dentro da nossa atuação em toda a Ademicon e principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro. E hoje eu tenho o prazer e a honra de receber aqui Rodrigo Cartolano, né, a referência do estado do Rio de Janeiro para todos nós aqui em termos de resultado, em termos de comprometimento, dedicação ao trabalho. Cara, primeiro te agradecer por você estar aqui, a tua presença. É uma honra para mim, você é uma referência. Toda minha. Eu espelho muito da tua operação desde que, né, a gente já conversou algumas vezes e tal, eu espelho muito da tua operação, do que você faz. Então, para mim é uma honra você vir até aqui conversar comigo. E esse acho que é um podcast que eu vejo que muita gente me pediu da minha operação, falou, pô, Cartolano. Então, acho que chegou o dia da gente fazer isso. Então, cara, obrigado. Queria que você se apresentasse, que alguém não te conhece, né? Apresentasse para o pessoal que está assistindo. Legal, cara. Obrigado a você, a oportunidade de estar junto. Me chamo Rodrigo Cartolano, para quem não conhece, né? Bom, a história eu vou tentar encurtar um pouco, mas basicamente eu conheci o Avelino através da minha mulher, da Camila, que é a irmã dele, e nada é perfeito, né? Ele é cunhado, né? Então, aquele negócio todo. E é interessante porque quando a gente casou, basicamente o Avelino foi jantar lá em casa e eu estava com uma operação de crédito no banco, né? Eu fui de banco muitos anos, passei mais de 15 anos ali em alguns bancos de atacado, né? Não eram bancos de varejo. Então, Safra, Indusval, Sofisa, CR2, Citibank, né? Que é uma multinacional, não é de atacado, mas atuava no Brasil como atacado. Então, sempre na área de pessoa jurídica e a gente ia financiando muitas operações Rio e Espírito Santo. E aí, naquele jantar, eu comecei a conversar, que eu estava chateado, que eu tinha uma boa condição lá naquele banco que eu estava, tinha um contrato legal, tinha um salário bacana, e o Avelino simplesmente falou que a Ademicon poderia ser uma opção de financiamento e tudo mais ali de um cliente que eu estava falando naquele jantar, né? Aí, no primeiro momento, né, Wallace, eu falei, cara, esse cara quer me vender um consórcio que eu nem sei o que é, né? Eu não tinha a menor ideia o que era. Na minha cabeça, o consórcio era uma coisa que você pagava todo mês, perdia o dinheiro e era sorteado. Esse que era a minha cabeça. Também tipo isso. E aí eu comecei a ver que ele entendia de crédito um pouco, né? Aquele jeito que a gente conhece dele. E, cara, me chamou muita atenção, assim, a forma que ele estava tratando o crédito, né? Ele me contou, na época era Ademilar ainda, me convidou para dar um pulo na matriz. Isso foi que ano? Foi 2017. E aí, 2 dias depois, eu falei no banco que eu ia visitar um cliente, fui visitar a Ademicon, porque a Ademicon poderia até ser um cliente para o banco, né? Sim. Nunca tinha ouvido falar, a Ademilar na época, a gente só atuava com empresas acima de 500 milhões de faturamento. E pelo que ele falava, eu falei, bom, pode ser uma oportunidade de ser um negócio, né? O banco, com certeza, precisa de novos negócios também, como uma área comercial qualquer. E aí, sentei lá, quando eu sento na Ademicon, foi apresentado para a Tati, né? Avelino, minha mulher na mesa também e tudo mais. E dali começou essa história. Então, a gente veio... enfim, a gente vai ter a oportunidade de falar aqui um pouco mais, né? Para não estender tanto essa história. Mas eu saí de lá muito bem impressionado, né? Quando eu vi a área de crédito, a área de back-office, comitê de crédito, a estrutura. Aí fui entender o que era o produto, realmente. Entendi que tinha... Tem muita gente que fala que o consórcio é difícil, né? O consórcio não é difícil, a gente sabe que ele não é difícil. Mas ele tem algumas particularidades que, para quem vem do mercado financeiro, às vezes consegue fazer essa alusão mais fácil do que com um leigo, exatamente. Mas o leigo também consegue entender do produto, porque o produto a gente sabe que ele se adapta. Ele se adapta a qualquer realidade. Então, eu acho que essa é uma vantagem que a gente tem da Ademicon, que a gente consegue explicar, né? O Guilherme Carrasco, inclusive, eu vi ele falando sobre isso esses dias, que acho que a grande capacidade que a gente tem da equipe comercial é explicar o produto de forma simples. Não tem dúvida. Ele serve para todo tipo de público. Então, dali começou minha história com a Ademicon, de demissão do banco. Não foi direto, né? Para quem não foi rápido, foi sofrido. Eu olhava para o Avelino e falava, cara, peço mesmo demissão. Ele falava, pede. Eu falava, cara, mas eu tenho um salário de tanto, né? Não, pede demissão. Eu falei, cara, você tem certeza? Tô confiado no cunhado. Pô. Mas foi uma história interessante, cara. A gente saiu do banco e era eu e Avelino andando de moto pra cima e pra baixo, né? Ele não anda de moto até hoje por causa disso comigo. Imagina vocês dois andando de moto no Rio de Janeiro. Porra. E era só eu e ele, a gente começou na padaria, né? Quando o cliente era mais elaborado, a gente ia pro Talho, que é uma padaria mais elaborada. E muro com muro tem a Rio Lisboa, que é no Leblon, que é uma padaria raiz que a gente adora. Então era entre o Talho e ali a Rio Lisboa, as reuniões, e eu passava ali o tempo todo
na Em padaria. 2017 também. 2017, é. Aí, em 2018, a gente efetivamente abriu a primeira loja, né? A primeira... Qual foi a primeira aula? Leblon. Foi Leblon. Leblon. Legal. Então, assim, você foi um dos caras que começou, começou. A você gente viu começou, eu e Avelino, né? Avelino ia embora para Curitiba e eu ficava aqui tentando vender, né? Porque não conseguia vender de jeito nenhum. É, verdade. Cara, isso é um relato importante, a gente tem que explorar isso, porque muita gente, imagina, você com a experiência que tem, né, com o relacionamento que tinha do cliente do banco, né, tendo a entrada que você tem, a experiência que você tem. E aí, muitas vezes, a gente vê pessoas que não têm a tua experiência que tinha lá, esperando, pô, mas como é que eu não tô conseguindo vender? E largou, você vai fazer qualquer outra coisa, né? Cara, Como é que foi esse início? Assim? Muito duro. Quem for assistir vai se identificar, porque a gente estava falando aqui antes de começar, ontem mesmo a gente fez um get-together lá no Rio, e os relatos são sempre muito parecidos. Então, acho que para quem for ouvir, não tem muito segredo, né? O que acaba acontecendo é que o início, às vezes, ele é doloroso, porque é uma empresa que não nasceu aqui, nasceu no Paraná. Naturalmente, no Paraná e Santa Catarina, ela andou mais depressa durante os 30 anos que ela ficou por lá. E se você ainda lembrar que tem uma expansão e uma pandemia no mesmo tempo, né? Ou seja, em 2020, tudo parou, né? Aquele negócio que a gente não sabia o que ia acontecer, exatamente. Eu entrei na Admicom em 2020, né? Eu entrei por conta da pandemia, né? Eu tinha outro negócio, eu era corretor de seguros e, né, também vim de banco, e depois fui pro mercado de seguros, trabalhei na MetLife. E aí, comecei na pandemia, muito ponto que eu falo assim, minha esposa engravidou e porque o meu negócio não tinha carteira de cliente suficiente para lidar com a pandemia. E aí eu vendo os amigos, né, muita gente já tinha feito a Admicom naquela época, ainda Admi lá. E eu tinha aquelas mesmas restrições em relação ao consórcio. Eu trabalhei em banco, então eu olhava para aquele produto de uma forma, cara, isso daí, né, não entendia muito bem, né? Sim. E por que vai pagar para o administrador administrar o próprio dinheiro, Sim. né? Tinha um pouco dessa visão. E aí, realmente, eu digo que eu fui forçado a entender um pouco mais, porque eu vi vários amigos, a Admicom se adaptou bem no digital, né, naquele momento. Então, acho que a equipe, a força comercial da Admicom realmente se posicionou muito bem, e aí eu acabei entrando nessa leva. Sim. E eu entrei com a dificuldade da pandemia. Né? Eu entrei com a empresa com 42 escritórios naquela época. Hoje a gente está falando de 240. Né? Então a expansão é muito grande. O crescimento é muito grande. E você também pegou então, esse período antes de pandemia, né? Período de pandemia, depois também, né? Eu brinco, cara, que o período antes da pandemia eu não sei como é que eu sobrevivi. Porque o Avelino alugou um apartamento no Rio, e ele, quando vinha, era mais fácil, né? Mas eu lembro que a gente tinha papel carbono para preencher as cotas, né? Ninguém pegou isso. Quer dizer, algumas pessoas... No Rio ninguém pegou quase, com exceção do Fábio, do Manuel, que estão comigo há muito tempo, a Adriana pegou um pouco também, enfim. Então, assim, eu brinco, tem o mundo antes da pandemia, né, como tudo, e o mundo depois da pandemia. Então, na pandemia, a gente realmente teve que se adaptar, né? O Zoom, que ninguém usava, o pessoal usava o Skype, né? É verdade. Exatamente. E a gente começou a conseguir fazer muita coisa por Zoom, né? Começou a crescer, eu tive que me reinventar, né? Porque, basicamente, a gente tinha acabado de fazer a expansão para Barra, foi a segunda loja. Que ano foi? 2019. 2018 Leblon, 2019 a Barra. E a pandemia foi março de 2020. Tanto a Barra quanto o novo Leblon, porque a gente foi pro Leblon para uma sala pequena. A Avelino achou essa sala, também falou, aluguei. Eu falei, como assim, cara? Você alugou o quê, cara? Sem falar comigo? A primeira briga que a sociedade teve, cara. Eu falei, não, você tem que falar comigo, cara, antes. Não sei o que. Ele, não, a gente já pegou, a gente tem que ter uma sala. Eu falei, que sala, cara? Nossa sala é Rio e Lisboa. Mas aí, o que aconteceu foi isso. Em 2020 foi um período, para mim, divisor de águas. Né? Eu acho que ali eu me toquei que ou vai ou racha. Sim. Porque a gente tinha 2 unidades novas que a gente tinha investido. Eu ainda era autorizado e já investi em loja. Já foi para você. E a gente, basicamente, cara, conseguiu fazer 2 estratégias, né? O Fábio foi para Barra, né? Ele fez uma estratégia muito corporativa na Barra, então isso é legal para quem estiver ouvindo, porque a gente estava falando isso, né? Tem algumas unidades que tem um perfil, tem outras que tem outra. Então... além de ser meu padrinho de casamento, meu irmão, né, o Fabinho, ele conseguiu levar para Barra uma coisa que eu até hoje não consigo no Leblon, cara. A gente brinca, eu falo, cara, Barra parece uma empresa. Ele veio da Globo, né? Então o Fábio adora ali realmente processo e tudo mais. Eu não, cara. Eu vim do Safra, cara. O Banco Safra era uma loucura, enfim. Então o Leblon tem um perfil muito diferente, né, da Barra. E ali a gente conseguiu caminhar com 2 estratégias diferentes.
O Leblon tem um pouco mais do perfil de PJ e, enfim, clientes de alta renda, e a Barra também seguiu um pouco nesse perfil, mas Mais pulverizado. um pouco mais pulverizado, exatamente. E não só questão de cliente, né? Você tem perfil também de profissionais. Então, acho que dali para frente assim, começou a história. Do que eu vejo ali de atuação, né, que eu acompanho, realmente o Fábio, do pouco que eu conheço, ele é um cara mais de processo, ele é um cara que acho que consegue organizar melhor a casa. Eu acho que eu e vocês têm um perfil mais parecido, né? Eu falo assim, nós somos bons de bravadores, não lote para cá, pica de cap, esse lote inteiro. Eu só não sei se depois o mato lá da frente tá bem cortado, né? Aí tem que ter alguém para poder organizar essa casa, né? E eu também, hoje eu tenho um time, né, de 5 administrativos, né, de back-office, que me suportam em relação a essa questão. Eu sou um bom desbravador, abro muitas frentes, mas se não tiver alguém organizando essa casa, fica realmente completamente inviável, né? Sim. E, cara, assim, do ponto de vista... Pô, você é um cara... Quantas unidades hoje você tá? Sociedade? 10. Entre Rio de Janeiro, São Paulo e os Estados Unidos. Mesmo. Legal. Então, pô, você é um cara que já sabe fazer muito bem esse negócio em um espaço de tempo muito curto, né? Você fala de 10 unidades, obviamente um resultado muito expressivo. Você hoje, consultores, quantos, mais ou menos? Em torno de uns 200 alguma coisa. Então, pô, uma equipe grande, uma equipe muito robusta. Então, você tem uma expertise ali de identificar nas pessoas o que dá certo e o que não dá. Sim. Cara, assim, do ponto de vista quando você vai conversar com alguém para trazer alguém para o time, né? O que você avalia, né, quando vai conversar com alguém? É mais currículo, é mais comportamento? Né? Quais são os atributos que você avalia para contratar alguém? Eu brinco que eu vivo aprendendo, cara. A gente nunca sabe tudo, né? Eu acordo aprendendo e isso não é balela de estar gravando, não. Assim, até hoje eu aprendo muito no nosso mercado, né? É um negócio que da pandemia para cá tem 5 anos. Então pensa que para trás da pandemia a gente ainda falava como a gente estava falando, de contratos no papel carbono, cara. Um ritmo mais lento das coisas. Um ritmo mais lento, exatamente. Hoje, cara, a gente tenta identificar, para te responder e não dar uma volta grande, eu acho que a gente tenta identificar um pouco o que a gente já sabe que vem nas dores no futuro, né? A gente estava subindo o elevador e falando isso. Poxa, algumas dores de pessoas que estão chegando são muito parecidas. E é muito duro, né? Você, quando vem trabalhar na Demicon, tem muita gente que acha que você está vindo ser um vendedor. Na verdade, você está vindo ser empresário. Ponto final. Não, cabeça de empreendedor. Tem muita gente lá no escritório que às vezes fala, não, mas eu não quero ser, às vezes, gestor, ou não quero virar licenciado, porque você começa a ter outras responsabilidades, natural, né? Se você não vai só vender. Exatamente, você vai ter que gerir o escritório, você tem o custo do escritório, você tem 5 back-office, a gente também tem um back-office bem grande, que eu nunca imaginei ter, né? Acho que a gente tem hoje perto de 10 também, então é bastante gente, né? Gisele estava aí ontem, uma pessoa de crédito, então nunca imaginei que a gente pudesse ter uma área de crédito dentro da nossa unidade. É bastante coisa. Porque tem muito volume, né? Exatamente, mas ela ajuda muito. E eu acho que é isso, a partir do momento que a gente começa a identificar esse tipo de perfil, o negócio é a gente tentar identificar e direcionar para onde ele vai ser mais feliz, né? Vai sofrer menos. Porque, naturalmente, as pessoas sofrem mesmo porque tem essas dúvidas de ser um mercado novo, de saber se vai ganhar dinheiro ou se não vai. Nós passamos por esse negócio. Você acabou de relatar pra gente que você também teve muita dúvida no início. Eu também tive. Não tem dúvida. Eu lembro de uma conversa, né? Eu tive uma conversa com o Claudir em 2018, se eu não me engano. Né? A Vivian, da Rádia, né? Me levou... trabalhei com ela na MetLife. Ela me levou pra conversar com o Claudir na Bateu 1, Bateu 2. Nunca sei qual que foi, 1 ou 2 ali. Acho que era 1. Não tinha 2, acho que na época. E aí foi me levar lá para conversar com ele e o Claudir tentou me convencer a entrar, né? Tipo assim, do lado aquela coisa. E eu disse não pro Claudir, né? Eu disse não pro Claudir. Mas assim, porque eu não tinha ideia do negócio, né? E assim, muito... Pô, eu tenho um negócio aqui. Na época eu já tinha minha corretora de seguros, né? Eu falei, pô, vou largar isso para aquilo. Igual você botou no banco, tem status, tem salário, vou pro negócio. E eu acho que todo mundo, eu falo nos treinamentos que eu ofereço muito pro time, a gente fala sobre essa questão de escalar as vozes internas, né? E, cara, o tempo inteiro você tem uma voz ali, você tem isso até hoje, né? De, tipo, com certeza você tem, talvez, num grau diferente. Sem dúvida. Pô, abro aquela outra unidade, faço, não faço, paro por aqui, só continuo com o que eu tenho. Pô, até onde vai continuar? Essas vozes não calam, né? Calam. E eu vejo que as pessoas que têm uma capacidade ao longo do tempo de performar, realmente construir uma carreira aqui, são as pessoas que têm essa capacidade de calar essa voz e fazer o que tem que ser feito. Sim. Né? Porque o tempo inteiro a gente também sofre com isso, né? Sim. Não é... As pessoas acham que falam, não, pô, a fulano não sofre disso, o Wallace não sofre disso. Os caras já estão
Não é essa a Sofro realidade. todo dia, cara. Todo dia. Cara, assim, eu acordo de manhã, às vezes, assim, E falo, tem a voz. cara, organiza, será que isso? Cheguei no final do dia, tem aquele dia, pô, nem tudo é rota, tem dia que a gente fala assim, cara, tudo errado hoje, assim, Sim. o que eu tava prevendo, né? É. E a gente vai falar um pouco disso mais na frente, sobre essa questão de lidar com as frustrações. Mas, cara, né, então você entender de alocar as pessoas no lugar certo e, assim, acho que talvez seja um resumo de expectativa versus realidade. Uhum. Pô, você traz uma pessoa que tem uma expectativa, você fala, olha, então com essa expectativa acho que esse é o caminho. Cara, assim, na atuação do dia a dia, o que teu consultor hoje entrou um consultor contigo, fui lá trabalhar contigo agora. O que você direciona, assim, tipo, cara, pô, tem um produto muito amplo, né? É um produto só, vamos dizer assim, ele é simples, mas Sim. tem muitas possibilidades. Você deixa essas possibilidades abertas, tipo assim, pô, faz o que quiser aí, ou você leva um direcionamento e fala, cara, aqui é o caminho das pedras. Deixa aberto. Deixa aberto. Deixa aberto. Legal, porque você pega a possibilidade. Acho que cada um tem uma experiência, cara. E aí é muito difícil você lutar contra quem cada um é, né? Então, o que eu tenho tentado fazer de um tempo para cá é mostrar para essa pessoa que, no mínimo, ela tem que entender que ela virou uma empresária quando ela... Para você virar um autorizado, você tem que ter uma empresa. Então, você é empresário, né? As pessoas têm essa visão de ser empresário, o cara que é dono da loja. Ele, não é isso. Mal comparando, você virou um empresário. Imagina que aquele empresário, às vezes, não está habituado a ser empresário. Às vezes, ele tem um CLT, como eu era, como você não era, você tinha a tua empresa. Não, eu fui antes, né? Mas tive essa fase antes da Demicon. Mas eu tive uma empresa também, né? No início da minha carreira, minha família tinha um restaurante, cara, eu era empresário e eu, quando fechei e vendi o restaurante, eu basicamente falei, não quero mais ser empresário de forma nenhuma. Então, assim, o que eu acho que é legal é deixar aberto e tentar ajudar essa pessoa a ir acomodando essas vozes na cabeça dela, entendeu? Nem sempre é tão difícil, porque os anseios vão vindo no decorrer, né? Se o nosso vem até hoje, o meu também vem até hoje, imagina de uma pessoa que chegou tem 1, 2, 3 meses. Mas é muito importante para quem estiver ouvindo, né, independente da região, da unidade, independente do perfil, acreditar em quem te trouxe. Se quem te trouxe está falando, cara, faz isso, tem muita gente que às vezes quer seguir por outro caminho. Sim, inventar a roda. Cara, tem muitas vezes que a pessoa quer não fazer aquilo. E tem vezes que a pessoa não é disciplinada para ser aquele empresário que ela se tornou à medida que ela abriu a matrícula dela, entendeu? E é isso que você está falando, cara. Eu tenho consultores hoje de, sei lá, 24, 25 anos de idade, acho que você também deve ter, e consultores de, sei lá, 50, 60 anos de idade. Né? Isso acho que é o legal do nosso negócio. Né? Tá aberto, né? Cara, tem um que veio comigo aqui que tem 21, que tá aqui olhando pra gente. 21. Um ano. E tem um de 81, cara. 81? Acho que o que mais idade que eu tenho é o Paulo, né? O Paulo tá comigo, o Paulo tem 71, se eu não me engano, né? E ontem eu entrevistei um de 68, né? E, pô, ontem o cara que eu entrevistei, esse de 68, foi maravilhoso, assim, porque, pô, o cara já teve empresa, já quebrou. Igual o Paulo teve salinita, né? Fora do Brasil, né? Teve umas coisas assim, mas esse cara, especificamente, teve empresa, quebrou da pandemia, quase morreu da pandemia e tal. O cara fez outro cara, o cara tem imóveis, tem um monte de coisa, tem uma estrutura, né? E aí ele foi lá, não, cara, eu gosto de fazer negócio e tal. E eu sentei com o cara, comecei a explicar as possibilidades, deixando esse leque aberto, mostrando pra ele, cara, tem todos os produtos, o cara viu assim, caraca, mina de dinheiro. Eu não sabia que essa possibilidade. Se eu visse de um cara que já fez um monte de coisa, o cara tem 68 anos de idade, você fala, pô, né? Tipo, eu tô acho que no caminho certo, né? O cara sabe, assim, pô, o cara já identifica ali pela experiência algo que seja uma oportunidade, né? E isso que você falou, a questão do, muitas vezes do cara, pô, a gente tá mais tempo nesse negócio, você tem bate resultado, tem sucesso, ou seja, você sabe o que você tá fazendo, né? É inegável que você sabe o que você tá fazendo. E muitas vezes, né, você percebe que isso pode ser uma falha de uma pessoa que às vezes é muito boa, mas não tá aberta a aprender, porque já tá com 30 para uma por exemplo. Total. O Paulo foi o primeiro cara que eu liguei, cara. Eu que trouxe o Paulo. Verdade, eu ouvi. Então, o Paulo, quando eu ouvi da Demicon, voltei daquela reunião com a Tati, eu liguei pra ele. Sabia que ele tava na Cirela. Falei, cara, eu acho que tem um negócio legal aqui, quer ouvir? Primeiro cara que eu falei. Conheço bem o Paulo, desde que eu sou... Enfim, desde criança. Ele era amigo do meu pai, do iate e tal. Então, então é isso. Você acaba tendo perfis de pessoas... Independente da idade, Wallace, eu acho que... tem pessoas que têm 20, 30, 40 que estão dispostos a se adaptar e eventualmente tentar algo que não é o que ele acha que é, né? Assim como eu também tive, né? O Avelino falava, faz isso, eu fazia o contrário, faz isso. Quando eu comecei a fazer um pouco mais o que ele falava, eu falei, cara, deixa eu ganhar dinheiro primeiro, fazer o que eles fazem já há 20, 25 anos na época,
pô, depois eu tento botar meu jeito, entendeu? Então, tem vários detalhes aprendizados, né? Vários erros que eu tive, que eu hoje olho para trás, foram necessários, mas para quem estiver ouvindo, acho que o mais importante é isso. Quem veio trabalhar, tá vindo, porra, para uma unidade. Cara, se tem um cara que tá um pouco mais velho, esse cara já passou por tudo que a pessoa passou, concorda? Ouve esse cara, vai sofrer um pouco menos, vai ganhar dinheiro um pouco mais, vai ajudar a gente a desenvolver, porque a gente, né, tá nessa estrada aí há algum tempo já, daqui a pouco tem 10 anos, né, 9, 10 anos. E aí, à medida que você vai ganhando dinheiro, você vai falar, então tá bom, então agora eu vou inventar uma moda aqui que eu vou fazer do meu jeito aqui. Se você errar, você já ganhou dinheiro, você já tem mais estrada. Você tá com os pilares construídos. Exatamente, você sabe onde você tá pisando. Mas o principal, acho que é isso, quem chega a tentar fazer de uma maneira completamente diferente do que dá certo. Cara, e eu cometi esse erro também, né? Pô, eu entrei na pandemia, então eu não tive muita oportunidade de ter alguém igual você, pô, bem ou mal, apesar do Avelino tá daqui, vai e volta, né? Eu não tive esse vai e volta, né? Tipo, eu entrei na pandemia, então não tinha acompanhamento, né, de nada. Eu entrei com o Patrick Switch, que é, né, desenvolvedor hoje do Dash, né? O cara me ajudou muito no online, né? Porque, pô, pandemia não tinha muita oportunidade de estar junto, né? Sim. E, cara, foi as duras penas e também, pô, eu era um cara já comercial, sempre fui, nunca consegui trabalhar, até fui, tentei sair do comercial, tentei pro financeiro, mas ninguém me aceitou. E aí eu, né, fiquei no comercial, então vendas eu falo assim, eu sempre vendo qualquer negócio eu consigo vender. Sim. A grande questão é que às vezes pela ter experiência eu quero fazer do meu jeito, né? E eu sofri no início, né? Todo mundo sofre, cara. Pô, tipo, cara, vai, tenta, aí você fala, cara, o que eu tô errando aqui? Aí você vai ver, era só, aí, vou tentar fazer o que o cara faz, aí, pô, dá certo. Aí você, pô, não, tá certo. E, pô, o cara que tá ali há mais tempo, ele já passou por esse caminho, por que eu vou tentar inventar a roda? Não, mas acho que é por causa disso, Wallace. Na teoria, se você pega, a gente estava falando do Paulo e do Manuel, por exemplo. O Manuel é um cara que eu tenho muita intimidade, mas ele tem 80 anos. Ele não gosta, vai ouvir isso depois, vai ficar chateado comigo, mas não tem problema. Ele tem o dobro de idade que eu tenho, né? Mal comparando. Então, é muito difícil também, às vezes, você pegar e ele fez várias coisas. Ele tem uma carreira incrível em banco também, né? Ele tem mais carreira em banco do que eu tenho de idade, entendeu? Quando você pega uma pessoa que, imagino eu, né, que tenha vivido tantas coisas e acertado tanto não, então agora vamos desenvolver uma empresa que vem do Sul, que ninguém conhece, outra cultura, que é um produto que a gente sabe que os bancos vendem diferente, tem que se adaptar de novo e reaprender. Então, você pega vou aliviar ele, né? Agora ele vai ouvir e vai ficar feliz, né? Você pega o Twino, né, como a gente brinca, que é o apelido dele, ele é um cara que se reinventou. Eu fico admirado com ele. Ele é um cara que briga comigo todo dia, assim, bravamente. Cara, é um negócio assim. E eu brigo com ele também, cara. Aí tem muita gente que fala assim, cara, você tem que pegar leve com ele. Eu falo, não, ao contrário. Porque se ele tá ali e eu trato ele diferente, qual a diferença dele ter 80, ter 70 ou ter 60? Nenhuma. Muito ao contrário. Então, ele virou gestor do Leblon, assumiu uma parte do Leblon importante, tá indo pro meu lugar ali em várias situações. E hoje é um cara que tem fatura acima de 3 dígitos. Então é legal, cara. Entendeu? É um cara que... Mas ele aprendeu a se reinventar, ele aprendeu né, assim, a entender que tem coisas que ele fazia que para uma coisa era boa e para a Demicon não era. Sim. Então cara, o crescimento dele é incrível, entendeu? Tem um baita orgulho. Ontem ele chorou e tudo, né? Fizemos uma... Ele vai ouvir, ele vai chorar. Quando ele ouvir isso aqui, ele vai ouvir. Mas a gente fez uma premiação, né? E obviamente ele estava na premiação, porque ele esse ano já está com mais de 50 milhões vendido, ele e o time dele ali. E, cara, vive se reinventando, vive brigando, vive aceitando, apesar de ser difícil às vezes, a mudança. Aí ele consegue entregar. Cara, ele tem algumas pessoas assim que eu admiro. Ele apesar de não conhecer bem ele, assim, de nunca ter tido a oportunidade de sentar, bater um papo com ele, mas as poucas vezes que eu tive a oportunidade, eu admiro bastante ali a firmeza dele, né, a postura dele, assim, falo, cara, pô, muito legal. Assim como eu também admiro do Paulo também, falo, cara, 71 anos, a firmeza, quando o Paulo falou, tinha 71, eu falei, você tá doido? Né? Tipo, cara, o cara muito firme, muito direto, né, assim. Eu admiro essas pessoas e a capacidade, muitas vezes, de aprender, de ouvir. Claro, às vezes tem o lado cabeça dura, que nós também temos, né? Mas a gente, com a nossa idade, a gente também tem. Cara, mas escolhe desenvolver e ser feliz, ou é igual casamento, cara. Você vai brigar ou vai ser feliz, entendeu? Seja feliz, cara, entendeu? É isso. É normal. E assim, cara, do dia a dia, né? Vamos tentar trazer alguns insights para quem está assistindo. A gente está falando da dificuldade, a gente está falando, né, natural, que a gente passa por isso também, que a gente passou.
Mas o que você daria de dica prática para um consultor que de repente está ingressando agora, ou um cara que está passando, às vezes, por essa dificuldade no dia a dia? Assim, o que você acha que é uma rotina de um consultor? Pô, quantas visitas mínimas, né, que você coloca, né, tem um funil de vendas que você define, tem alguma coisa que você acredita e fala assim, cara, consultor de sucesso, ele tem que fazer isso aqui diariamente ou toda semana? Você tem alguma dessas rotinas? Assim? Cara, tem, lógico que tem. Mas não acho que não tem uma fórmula certa, cara. O que tem é trabalho. Então, se você pegar uma pessoa que, vamos dizer, cara, que vai chegar no escritório 10 da manhã, né, todos são empresários, então o pessoal não precisa chegar às 8 ou chegar às 9, que nem tem gente que chega. E vamos supor que essa pessoa saiu às 3 da tarde para buscar o filho na escola. Né, 10 às 3 da tarde. Se durante os 10 às 3 da tarde ela for muito efetiva na prospecção, no alinhamento, no follow-up das coisas, a gente sabe que esse negócio aqui vive, a gente estava falando isso antes, é diferente de uma pessoa que chega às 8 e vai embora às 7 da noite, que muitas vezes não tem a organização, o foco, a resiliência, a disciplina, a prospecção, ou seja, às vezes o cara chegou mais cedo, toma um café, aí às vezes tem gente que não vai no escritório todo dia, então quando se reencontra parece um encontro, né? Então sempre tem um chocolatinho, sempre tem uma coisa na unidade e não tem aquela coisa de ter um chefe, né? Então, quando você vê, passou 1 hora do dia, 2 horas da manhã, né? Às vezes ali pouco efetivo, entendeu? Se você trabalhar e fizer alguma coisa pessoal da tua casa ou alguma coisa de filhos, né? Quando você vê, chegou na hora do almoço, você sai para almoçar 1 hora, 1 hora e meia, você chegou a hora da tarde. Quando voltar, dar uma olhada na tua rede social e bater mais um papo, tem mais um café, porque aí voltou do almoço e tal, você passou o dia e não fez nada. Me lembra bem de CLT, né? Essa história. Né? Pô, agora tem café da tarde, né? Não, cara, quando a gente é CLT, a gente é mais novo também, né, Sim, cara? Então, assim, eu acho que eu também já tive momentos que eu não estava afim de trabalhar no banco. E tem dia que você. Exatamente. A gente também tem isso. Exatamente. Então eu me policio muito até hoje para não cair nessa rotina, porque é uma delícia, né, cara? Se você pegar e for dar uma pedalada e olhar até uma rede social, hoje em dia você tem tudo, né? Isso aqui virou uma revista que tem tudo, um jornal que tem tudo. Cara, a chance de você passar 4, 5, 6 horas não efetivo é muito grande. E você nem vê. Né? É só você pegar, por exemplo, né? Eu fiz esse controle recentemente, né? Eu não fazia e comecei a fazer. Eu botei lá o limitador de tempo fazendo no Instagram. Né? Eu botei também. E aí ele, né, tudo bem, que assim, tem muita coisa que é para trabalho, que às vezes você tá ali, né, a gente começou a trabalhar um marketing e tal, muitas vezes você tá ali por um tempo, mas você vai medir mesmo, é a menor parte do tempo, né, então se você tiver alguém fazendo aquilo para você, né, coloca ele de forma mais direta, mas comecei a colocar, às vezes, assim, pô, só, o limitador de 30 minutos no dia. Cara, às esse limitador dava 10 horas da manhã. Você fala, caraca, não, peraí, né, tem uma coisa errada realmente, né. E aí eu comecei a me policiar nessas coisas. Ontem foi uma coisa que eu tava vindo de Friburgo, fiquei o dia todo lá. Ontem deu meia hora, quando eu cheguei, ontem eu tava falando contigo ontem à noite, 10 e pouca da noite. Falei, não, pô, então hoje eu acertei, entendeu? Hoje eu tô um pouco mais certo, né? É claro que tem dias e dias. É que tu fala, pô, tem dia que você tá, pode estar com a agenda mais tranquila, né? Eu falo assim, eu não me permito, né? É uma coisa que me incomoda se eu tiver com a agenda tranquila. Eu falo, tô com 35 anos de idade, não me permito essa agenda tranquila nem no final de semana muito. Né? Posso estar errado, né? Porque a gente não quer viver dessa vida, mas é a vida que eu estou escolhendo viver na construção que você também está fazendo, que nós estamos fazendo, então é uma escolha que a gente tem. Porque isso passa muito pelo fato que eu digo para as pessoas, essa questão, e eu concordo contigo. Não é sobre a quantidade de horas trabalhadas, não, acho que nunca foi. Eu conheço pessoas que são muito bem disciplinadas, né? Tem as regras, porque hoje, pô, você tem que ter saúde, não adianta também você, pô, trabalhar pra caramba no coisa da saúde, e aí você não vai conseguir sustentar, até porque nós somos, né, todos empreendedores, então, pô, eu preciso cuidar da minha saúde, porque se eu, né, não estiver bem no trabalho, não gero renda, né? Tem todas essas coisas que a gente tem que equilibrar. Sim. Mas a questão de uma efetividade, né, do foco no trabalho, a pessoa que está ali se comprometendo naquele tempo que ela está se dispondo a trabalhar, pô, tem gente que tem filho, né? Às vezes faz pequeno, tem a fase da creche, pô, quero começar a voltar para o mercado de trabalho, vou voltar através da Limicom. Tem alguns casos, assim, na minha atuação, tudo bem. Você pode fazer isso. E a Limicom é esse lugar. Né? Mas, durante esse período... O problema é esse mais. Não, cara, porque mudou, o mundo mudou. Entendeu? 2020 para frente, eu acho que a gente vai ainda demorar um tempo, talvez, para voltar ao que era. Então, assim, o home office, cara, é um negócio que tem muita gente que se adapta. Eu também não. Mas
tem gente que... Eu mesmo também. Eu não consigo, mas se eu tiver que fazer, eu faço. Mas eu prefiro estar no escritório, entendeu? Não, eu também. Pra mim, não sei, né? Eu trabalho desde os meus 12 anos, CLT desde os 16, né? Teve essa fase, assim. Então eu, tipo, me acostumei a ter que ir para um lugar. É claro que eu tenho um escritório em casa, montado em casa, né? Gosto na fase de transição de escritório, tem dias que, pô, os caras estão mexendo com coisa que não dá para ir lá, e aí, beleza, né? Tipo, dá para eu trabalhar em casa, mas para mim parece que tá fazendo alguma coisa. Para mim parece que, tipo, não, cara, pô, eu não me permito, né? Algumas situações assim. Algumas pessoas podem jogar que tá errado, mas enfim. E, cara, um ponto importante, assim, que eu tô falando, ainda em linha com essa questão do dia a dia e tal, o que a gente está falando aqui muitas vezes é a questão do gerenciamento de frustração, né? Cara, eu não sei, você com certeza tem frustrações no seu dia a dia, expectativas sobre unidade, sobre pessoas, sobre gestão, sobre, sei lá, qualquer coisa, sobre cliente, né, alguma negociação. Cara, como que você lida com essas frustrações, assim, né, no dia a dia? Né? E das outras pessoas também, gerenciar isso, como você lida? Cara, todo dia, né? A gente tem todo dia. Eu acho que eu pedalo, né? Faço triatlon, tento pelo menos. Fazia, né? Fui tentar fazer a prova agora, quase tive um problema, cara. Mas eu acho que assim, você tem que ter uma fonte de escape. Então, a corrida e o pedal para mim é uma fonte de escape, porque são esportes muito solitários, né? A corrida você não fala com ninguém e o pedal também. Eu pedalo há muitos anos, eu pedalo há mais de... Desde que eu me entendo como gente, eu já tinha uma bicicleta e eu saía para pedalar e tal. Mas assim, cara, eu acho que a diferença de quem lida bem e lida mal não é nem como você lida, cara. É saber que você vai ter a frustração. Vai vir, cara. Vai ter, entendeu? Tem gente que se abate e espana, entendeu? E aí, porra, quando vem uma discussão interna, né? Porque ali eu brinco, somos todos sócios, né? Nossa empresa tem a taxa compartilhada, Sim. né? Pra quem estiver ouvindo e não souber, vai saber o que é a taxa compartilhada. Ou seja, a gente tem um recebível em conjunto durante muito tempo. Então, assim, você acha que em 5, 10, 15 anos você não vai ter uma frustração? Cara, daqui a 15 anos a gente já se aposentou talvez e viram várias frustrações todos os dias, né? A diferença é quem sabe lidar e quem não sabe. Entendeu? Se você se abater e seja com o cliente, ou seja com a empresa, ou seja com o crescimento, né? A gente tem... Eu tô calejado, cara. Eu tô ficando velho. Você falou que tá com 35, cara. Eu já nem sei minha idade mais direito. Tem que fazer conta direito. Eu lembro quando meu pai fazia isso. Eu falava, cara, como é que o cara não sabe a idade dele, entendeu? Mas eu sou novo também. Eu tenho 40, vou fazer 3 agora. Eu comecei a trabalhar muito cedo também, com 15, 16, né? A gente tinha um negócio, então comecei a ir lá, porque meu pai era somente eu e ele. Exatamente. Ele tinha muita preocupação em ele faltar e ele acabou falecendo em 2004, né? E foi muito bom no sentido de que ele já vinha, sem saber, me preparando para esse assunto. Você conseguiu... Então, cara, minha vida é muito legal, eu não tenho absolutamente nada a reclamar, mas a frustração sempre teve, inclusive a falta ali do meu pai em algum momento. Então não é de Ademicon, né? A gente tem frustração, porra, todo dia. Cara, relacionamento, um filho. Cara, você sai na rua, você tem frustração. O cara te fecha, você tá frustrado. Você briga no trânsito e buzina porque você se frustrou. Então, cara... A questão é quando eu falo do nosso negócio, você não tem muito tempo pra ficar frustrado. E assim, uma falha minha, né? Não sei se você é assim também, eu tenho dificuldade também da comemoração, né? Pra mim é algo que fala assim, beleza, aquilo já tá resolvido, bora pro próximo. Não tem dúvida, cara. Tipo, eu não sei. Não tem dúvida, cara. Gente que fala assim, pô, fica 3 dias comemorando uma situação. Eu falo, cara, beleza, né? Cara, eu tenho uma figurinha que chama Next. Sabe quando é que eu uso essa figurinha? Quando a gente fecha uma operação. O cara fala, pô, fechamos um contrato aqui de X milhões. Eu falei, próximo. Cara, e se esse cara não anda? E se esse cara já tá feito, entendeu? Agora a gente tem que ir pro próximo. Mas é um erro, isso aí é uma falha, realmente a gente é igual, então, cara. Mas é uma falha. Tem até um meme no escritório lá, né? Tem um sino do escritório, o pessoal toca, e aí eu tinha o escritório, o sino ficava do lado da minha mesa. Né? Então o pessoal ia tirar foto, fazer vídeo, e eu normal, né? Ficava sério, tipo, e as pessoas comemorando, e eu sério, né? Isso era um meme do escritório, exatamente porque eu falei, cara, tá, beleza, comemorou, bateu o sino, agora tá, já foi, é passado, vamos. Porque pra mim eu tô sempre buscando a evolução e o novo, porque pra mim a questão da frustração, eu não tô falando que isso tá certo. Mas a questão da frustração, pô, eu não fico sofrendo por essas coisas, porque eu já entendo que, cara, vai acontecer. No meu dia a dia vão ter micros frustrações ali que eu falo, cara, não sei do jeito que eu queria, tá, mas
eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu tenho que fazer, né? Não paro de fazer, não fico me abalando por causa daquilo, que não sai do jeito que eu queria, mas, cara, o próximo vai chegar o momento da felicidade. E quando chega esse momento da acertar também, eu falo, tudo bem, é normal também, vamos embora. É Né? isso. Eu falo assim, eu sou muito linear, não tenho picos, né? Eu também sou assim, cara, mas eu acho que a gente tem que sempre chegar no meio do caminho, porque somos diferentes, né? A gente estava falando de idades agora, são idades diferentes, são educações diferentes, são vivências diferentes. Então, faz parte comemorar. Eu passei a comemorar também. Não tinha sino no Leblon. O Bob também vai ouvir. Falou, cara, um dia ele me ligou e falou assim, cara, tem um pedido pra te fazer. Eu falei, caraca, já veio um negócio assim muito difícil, né? O que é, cara? Aí ele falou assim, não, mas você tem que estar de coração aberto. Eu falei, cara, acabou o mundo, né? Aí eu falei, fala, Bob. Ele falou assim, não, mas eu posso te ligar? Eu falei, cara, não é possível, não. Fala logo, cara. O que houve, cara? Cara, eu queria botar um sino no Leblon. Aí eu falei, cara... Aí aquele negócio, eu falei, tudo tem limite, Fábio. Ele, por favor, cara. Tá bom, pode botar, cara. Mas, pô, brincadeiras à parte, a gente toca o sino no Leblon. Obviamente, a gente tava falando de perfil. Tem um pessoal no Leblon parecido comigo, então as pessoas às vezes têm até vergonha de tocar o sino. Ela tem que tocar o sino mesmo? Eu falo, tem. Vocês não botaram o sino? Agora você vai lá tocar o sino, cara. Então, outro dia a Ana Luísa foi lá tocar também, a Bia, que são... A Ana Luísa é bem calada, né? Ela trabalhou comigo no CR2 em 2004, sempre foi aquilo. E ontem mesmo ela foi premiada porque bateu 20 milhões de venda em menos de um ano e ela demorou bastante para vender. Mas ela não gosta de tocar o sino, não. Ela fica toda vermelha e ela não quer comemorar at all, assim. Não vamos comemorar. Não, vai lá, agora vocês não queriam, agora você vai lá, uma coisa que eu tenho tentado melhorar, né? De juntar o time, fazer essas comemorações, assim, né? A gente vai ter agora a nossa imersão também, a gente tem feito por trimestres, né? Então a gente vai ter agora em Nova Friburgo, a gente faz normalmente em cada cidade. A última foi em Petrópolis, a primeira ano foi em Teresópolis, agora a gente faz em Friburgo, né? E aí são realmente de comemoração, aí depois a gente faz um happy hour, né? São coisas que, tipo, se eu fosse pensar pela minha natureza, né? Eu, Wallace, cara, pra mim nem precisaria. Mas a grande questão é que a gente tá num grupo. É isso. Né? E aí nós, com o nosso papel, a gente fala assim, cara, a gente precisa pensar no grupo e realmente depois você vê que era super importante. Não, é muito legal, cara. É muito legal, tem que fazer. Estar com o pessoal é muito bacana e, cara, é um ambiente de aprendizado. Porque lá você pega as pessoas que, tipo, igual, se a gente pega um acelerador profissional, que, pô, você vê um cara, pô, é um momento de repente estar do lado do Cartolano e trocar uma ideia, né? Tá lá do lado do Dixon, que chegou aí agora no Rio também, trocar uma ideia, né? Pra ver o que tá fazendo. Então, exatamente a ideia desse podcast é muito sobre isso. Muitas vezes de aproximar dessas pessoas que, cara, estão começando agora, tem uma frustração, né, tinha uma expectativa, isso não foi alinhado, né? Ou, pô, tá precisando às vezes daquela dica, realmente, que, pô, o cara... Cara, quem estiver ouvindo, cara, tá frustrado, vai pro próximo. Tá frustrado, ouve o cara de cima. Tá frustrado, cara, vai dar uma volta, vai fazer o que gosta, cara, vai pensar na vida e volta no dia seguinte, de cabeça fria, cara, e começa a voltar a fazer o que tem gente que tá fazendo há 30, 35 anos, né? Você pegar... Às vezes, quando eu acho que eu tô cansado, eu falo assim, poxa, mas a Tati tá lá desde o início. O Avelino, o Claudir e o André estão lá fazendo a mesma coisa desde o início. Aí, eu que cheguei agora e... Cara, vou pensar por quê, exato. Cara, assim, quantos gestores você tem hoje nas suas unidades? Tem bastante, né? Cara, de cabeça você vai me matar. Ontem foi um monte de gente promovida. Ontem nasceram 3 licenciados novos, nasceram uns 6 gestores sênior, uns 4 plenos. Eu acredito que hoje a gente tenha uns 35, 40 gestores. Eu tô com 12, 12 também, agora não vou lembrar. Minha operação é mais nova, né? Vai para 2 anos agora de operação. Cara, assim, o que hoje, né, aquela pessoa que tem uma ideia de ter uma carreira vertical, né? Porque tem gente que, pô, não quer e tá tudo bem. O cara quer ser consultor, tem a rotina dele, não quer ter que lidar com pessoas, não quer ter esse carreira, tá tudo bem, né? Cada um tem o direito de escolher o que é. Para o cara que quer ser gestor, né? O cara que você olha, além do ponto de vista de resultado, porque gestão fica próximo de você, né? Acho que quanto mais próximo vai chegando, não é só sobre resultado. O que você olha assim, na hora de subir uma pessoa para gestão? O que você considera na hora de promover essa pessoa? Assim, isso é um assunto até longo, que eu não sei quanto vale a pena explorar aqui, mas vou tentar também resumir. Em qualquer empresa, a gente, quando acaba sendo promovido, a gente tem um cargo melhor e uma remuneração melhor, né? E eu brinco lá no Leblon, eu falo, olha, quando você é promovido na Demicon,
você vai ganhar menos. Cara, como assim, Cartola? Como assim você vai ganhar menos? Você vai ganhar menos. Teu percentual é menor. Você tem que ajudar outras pessoas a desempenharem, ou senão virar um autorizado de luxo, concorda? Você só está crescendo para continuar vendendo. Tem gente que quer isso, né? Porque, obviamente, qualquer venda que você tenha um pouco mais de margem, você vai ganhar mais. Mas não é o que a gente trilha na carreira como licenciado, dono de loja. Mas eu acho que as pessoas fazem muita confusão, cara. O resumo é assim, o que eu olho quando o cara eventualmente vai subir? Eu não olho só venda. Tem muita gente no Leblon que tem muita venda. Tem 100 milhões, 200 milhões, essa pessoa é bem remunerada por isso. E se ela começa a perder o tempo dela fazendo a gestão, ela vai provavelmente deixar de ter tempo para fazer esses 100, 200 milhões, concorda? Sim. Agora, é uma discussão sempre porque é merecido? Lógico que é merecido. Entendeu? Na teoria, tem várias pessoas que estão comigo hoje, que são autorizados, que ganham mais que no dono de loja. Tem uma autorizada no Leblon que ganha mais que eu no Leblon. Ela não acreditou. Eu falei, vamos pegar as faturas? Vamos. Ela não acreditou. Eu falei, vamos pegar aqui, cara. Como assim? É verdade, porque o nosso percentual de loja ele é muito pequeno. Precisa da escala. Então, assim, ela sozinha ali, ela faz mais resultado que eu no Leblon, cara. Como cartolano isso? Por causa disso, porque ela vende muito. Então, assim, o que a gente olha? Eu acho que se essa pessoa tem a capacidade, pelo menos, de ajudar, eu ainda não vendi tudo o que precisava, mas eu consigo ajudar e trazer pessoas. Era essa a gestão. Essa pessoa trouxe muito volume, mas não quer gerir nada. Acho que é uma conversa, entendeu, cara? Porque, no fundo, você tem... a gente tem sim que promover, acho que a carreira vertical a gente sempre incentiva, a gente precisa abrir outras 240 lojas, acho que essa é a ideia. Se a gente conseguir pegar o estado do Rio e povoar, né? A gente vê estados como Santa Catarina, Paraná, que tem muita loja, né? O Rio tem espaço para a gente ter outras 40 lojas. É o terceiro estado mais populoso. Exatamente. Mas eu acho que a gente tem que ser sempre prudente, né? A gente toma risco para abrir loja. Abrir loja não é tão simples quanto as pessoas normalmente também acham. Não é exatamente isso. Mas é importante que as pessoas queiram ter a própria loja, queiram ter uma gestão, porque a gente vai identificar essas pessoas e vamos chegar num consenso, se vai junto como sócio, se vai partir para a loja dela, né? Você dá essa possibilidade. Total. Cara, isso é uma coisa que eu vejo, né? Já rodei um pouco o Brasil, como eu disse, tive loja no Nordeste, tive loja no Paraná, né? A gente ainda tem algumas operações, né, da Micom, mas isso segurando muito, né? Segurando muito o consultor. E, cara, uma coisa que eu falo ali dentro da minha unidade, eu falo para todo mundo, o mercado tá aberto para todo mundo. Seja comigo, né? Ou seja semigo. Porque assim, eu não vou obrigar o cartolano a ser meu sócio, o cartolano quer estar comigo. Né? Essa é a primeira coisa. E, às vezes você está no momento de abertura de uma unidade, mas o lugar que você quer, o que você quer fazer, é um que para mim também, cara, para mim não é o que eu quero. Eu vejo esse assunto, cara, da seguinte maneira. Você quer ter um cara forte do teu lado, que vai te ajudar naquela trajetória, você é sócio daquela pessoa desde que ela é autorizada, concorda? Se você tem uma loja e você só tem um autorizado, você é sócio dela. Sim. Né? Porque um depende do outro. Você não vai fazer nada sozinho. Entendeu? Então, agora, se o cara tem esse perfil de querer ter os problemas que uma loja traz, ele tem que ir atrás. Eu tenho o sonho de ter minha própria loja, de colocar minha cultura, de fazer o treinamento da minha forma. Né? Tiveram várias pessoas que fizeram isso. E várias pessoas que não quiseram, entendeu? Quiseram estar junto, subiram, obviamente, para licenciado master e tal, e estão lá gerindo 100% da loja, como é o Fábio, por exemplo. Eu brinco que ele é meu sócio, que eu basicamente vou lá para ajudar a fazer algumas coisas, mas o dia a dia tá com o Afonso, tá com o Mendonça, tá com o Celos, tá com o Ronaldo, tá com o André Munro, entendeu? Então, a Barra, por exemplo, tem bastante desse perfil. A gente escolhe estar junto um com o outro. Eles não são obrigados a estar com a gente. Sim. Isso é muito legal. A gente se abraçou, se beijou lá ontem, porque eu não teria conseguido sem eles e talvez eu tenha agregado também para eles nessa trajetória, né? Agora, você pega o Renato, por exemplo, quis fazer a loja dele, fez a Barra Olímpica, uma loja que entrega bastante coisa, mas com um perfil muito diferente também de dia a dia, com um perfil muito diferente de
treinamento, etc. Ele mesmo tem o perfil dele. É que eu imprimi o ritmo dele. Exatamente. A gente treinou ele na época, eu que promovi ele na época junto com o Fábio, e ele foi crescendo, crescendo, crescendo e foi lá e optou fazer uma... Então, Barra Olímpica é um desmembramento da barra, por exemplo, super bem sucedido. E é legal ver esses casos de sucessão. Eu falo, é uma questão natural. Né? Hoje eu tenho, né, o Maurício comigo aqui em Petrópolis, né? Então, Teresópolis eu sou solo, né? Uhum. Aí temos aqui Petrópolis, eu tenho o Maurício, Friburgo eu tenho o Rodrigo e o Cláudio, Macaé eu tenho o Bruno, né? São pessoas que... o Maurício está comigo desde 2021, mas os demais vieram dessa leva agora, do ano passado, que a gente começou a desenvolver. E é o que eu deixo muito claro para eles, assim, falar, cara, eu tenho o meu jeito, né, vamos dizer assim, só que hoje eu deixo eles muito mais tocarem do ritmo deles, do Friburgo, Petrópolis, Macaé, porque não pode ser, tem que ser o jeito do Wallace lá. Não é isso. Falo, cara, não, é vocês, é o jeito de vocês, eu tô aqui como um cara que já fez algumas lojas, já tenho uma experiência. Como é que eu ajudo vocês nesse processo de crescimento? Eu tô rindo aqui porque só o Leblon é do meu jeito, cara. Eu brinco que eu preciso ter algum lugar que é do meu jeito, cara. Não, Teresópolis também. Cara. Não, assim, uma coisa, meu irmão tá comigo em Teresópolis. Meu irmão trabalha na empresa de TI, né? Não tinha nada a ver com venda, não vendia nada. Eu falo assim, se eu consertei meu irmão, você pessoa, porque meu irmão, foi um caso difícil, né? Eu assisti aqui, meu irmão foi um caso difícil, né? Mas, para Teresópolis, realmente, eu também tenho essa cidade, a gente tem perfis muito parecidos. Falando Teresópolis, Teresópolis é do meu jeito o negócio. E assim, é um pouco mais, vamos dizer assim, cartesiano em algumas coisas, né? De tipo, cara, é assim, né? Mas é porque, cara, é o meu jeito de vida, não poderia ser diferente. Eu não sou, né? Eu sou um cara disciplinado, eu sou um cara que, tipo assim, cara, não existe atraso comigo. Fala assim, atrasou, lá no escritório de Teresópolis, fala assim, a reunião é 8 horas, 8h01, que tá fechado, não entra mais, né? Mas é o meu jeito, né? Nos outros escritórios eu já vejo que talvez o pessoal não seja assim, mas tudo bem, né? Lá em São José tem a Justiça ou Misericórdia, você sabe, né? Não sabe o que é isso, não? Eu sei que tem a fila lá. Então, não, é o seguinte, tem a tolerância de 15 minutos, aí 8h15, todo mundo que chegou na hora decide se é Justiça ou Misericórdia. Justiça, o cara fica de fora da reunião, Misericórdia deixa entrar. Pô, isso é legal, vou implementar esse esquema, né? É uma questão de cultura, né? Você vai ver que isso é uma coisa que eu vejo dentro das unidades, que é uma coisa que eu tenho tentado colocar muito esse ano, essa questão da cultura. Porque é o que você falou, cara, se a gente está num ponto de escalar a operação, você tá 10 escritórios. Pô, não tem como cartolotar nos 10 escritórios, né? E nem tem que estar, né? Tô indo para o quarto agora. Eu também não tenho que estar no quarto escritórios, eu também não consigo. Mesmo que eu gostasse muito, quisesse muito estar, eu não consigo. Mas o que acontece quando eu não estou lá, né? E aí, essa questão da cultura do grupo, né? Eu vejo que o grupo de vocês tem uma cultura forte, eu vejo nos eventos, pra caramba, assim, vocês são bem unidos, né? E tem uma história longa, né? Vocês estão, há 9 anos, como você falou. Isso perpetuou ao longo do tempo, isso com certeza partiu de você, né? Porque você é o cara que começou essa história sua, dela, Rio de Janeiro, né, especificamente. Você falou da questão de unidades, você falou que tem muito potencial de abertura de unidades no Rio de Janeiro, né? Eu concordo contigo, eu também vejo que tem muita oportunidade. Você vê hoje, dentro da nossa equipe, né, do que a gente está no Rio de Janeiro, eu não sei quantos consultores a gente deve estar no Rio de Janeiro como um todo, eu não tenho essa informação, né? Não sei se você tem. Deve ser passado uns 350, 400. Eu acredito que sim, que sim, com matrícula, né, ativa, né, oficialmente falando. O que você olha, assim, hoje de tendência, né? A gente começou a ver esse movimento no interior do estado, quando eu cheguei em 2020, final de 2022, que eu voltei para cá, não tinha unidade no interior do estado. Eu me lembro, tinha só ali Baixada, né? Não tinha Baixada, tinha só Niterói, Baixada não tinha. Como é que você enxerga esse movimento para o Rio de Janeiro? Assim, para onde você vê que tem oportunidades ainda? Você está mais na capital ali, né? Tipo, eu tô um pouco na capital, estava percebendo. Onde é que você percebe que, pô, para a pessoa que está assistindo aí agora, entender que tem um plano de carreira, né? Tipo, tem um crescimento vertical e a necessidade de velocidade. De tipo, pô, cara, tem uma oportunidade passando, que é o que você fala do cavalo encilhado. É assim, cara, eu acho que essa equação nunca vai ser tão trivial da gente responder direto e reto, mas é assim, tudo tem um tempo. Eu aprendi na minha vida isso com essa história do meu pai e tal. Existe um tempo, cara, para as coisas acontecerem, entendeu? O cara que às vezes está abrindo uma loja, ele está num outro tempo, só que a maioria das pessoas sabem que tem pressa e acham que abrir uma loja também vai encurtar o caminho dele ganhar dinheiro. Não é verdadeiro, entendeu? Ele tem um risco maior, que tá botando dinheiro para abrir a loja. Sabe? Mensal todo mês. Você tava falando lá
dos imóveis aqui em Petrópolis, né? A gente pegou um imóvel agora em Volta Redonda, vai ter a nova loja em Volta Redonda. É a maior loja, são 360 metros quadrados, é um negócio, cara, que a gente nunca fez. Até sinuca tem. Eu falei, vem cá, a gente vai. Tem área kids e sinuca. Aí, Teresópolis também vai aí ter sinuca. eu ouvi ontem de alguém que tá aqui assistindo, né, cara? Um passarinho. Assim, pô, você tá ficando mole, hein, cara? Você tá ficando, coração mole, né? Então, assim, é um investimento, cara, que a gente talvez identifique que aquela região carece desse assunto, senão não estaria colocando ali. Eu também não sou bobo de estar investindo, gastar dinheiro à toa. Acho que vai ser importante para o perfil de consultor e tudo mais. Mas existe um risco. Acho que as pessoas têm que ter essa noção que a nossa margem ela é igual para todo mundo, concorda? A tua loja não é diferente de uma loja nossa. Agora, respeitar o tempo, cara, entendeu? Então, assim, quais regiões tem? Dá para fazer em todas, entendeu? A gente pode ter 2 unidades em Petrópolis que pode ser que a gente venda até mais, exatamente. Agora, tem que respeitar o tempo. Se essa pessoa acabou de virar um gestor, por exemplo, ele foi lá e virou um 2,5. Aí eu já passei por isso, não posso falar os nomes, mas vamos lá. Aí o cara fala assim, poxa, cara, mas eu queria ser licenciado no 2.7. Eu falo, cara, mas você não tem nem 3, 4, 5 autorizados, você vendeu bastante, mas... Não chancelou ainda. Quem que você vai promover para um gestor 2.2? Ah, não tenho. Eu falo, mas se você não tem 2.2, como é que você vai ser promovido para o 2.7 se você não tem ninguém para promover para o... Então, na verdade, falar por falar, né? Cara, é loucura, concorda? Você está só se atirando de uma forma maluca. Sim. Então, assim, abrir loja qualquer um abre, entendeu? Você vai lá, pega um imóvel, bota uma loja lá e tal, e aí? O que você vai vir com as dificuldades, com as frustrações, com os problemas que tem? Às vezes essas pessoas não têm noção de como é que vai chegar um cara que vai ter o ciclo dele de venda e vai ter, obviamente, o ciclo de receita para a loja. Então... Cara, eu vejo com bons olhos, eu acho que tem que tomar cuidado quem tem esse desejo, porque normalmente quem está ali já quebrou a cara, né? A gente pegou, por exemplo, São Conrado, São Conrado vendia 0. Por muito tempo me incomodava aquilo, porque eu já tinha ido a São Conrado em 2018, antes de abrir a barra, no prédio que é a loja, mas a gente ia pegar a loja térrea, e quando eu cheguei lá para conversar com o licenciado de lá, cara, ele... esculhambou a empresa. Cara, assim, você vê que a cultura, ele não estava em linha, não estava conectado, ele não sabia quem era o crédito, não sabia uma pessoa, um nome da matriz. Então, assim, se esse cara talvez fosse autorizado numa loja contigo ou comigo, cara, com certeza a gente ajudaria ele a ganhar dinheiro, concorda? Viu o resultado primeiro. Aí ele montou a equipe dele, concorda? Ele poderia estar numa unidade que ele gerisse 100%, entendeu? Como é o Fábio, por exemplo. Sim. Cara... com a cultura dele e tal, mas dividindo ali uma receita da loja, um passo de cada vez para que o risco não seja maluco como essas pessoas que querem crescer e não tem. Aí ele só quer mais comissionamento para vender, entendeu? Muitas vezes tem uma vaidade de falar que eu sou dono de loja. Exatamente. Cara, assim, não é esse mar de rosas que você imagina, né? Claro, tem muita coisa boa, como tudo na vida, e tem muita coisa que é um desafio, né? É o que falou, a gente está com a menor margem com o custo todo para pagar, né? Então, assim, se der certo, ótimo. Se der errado, dá bem errado. Dá bem errado. Né? Porque, eu falo assim, o pessoal que a gente abriu várias unidades agora, eu falei, eu quero esse mesmo apetite que vocês têm para fazer parede, comprar cadeira para vender, né? Fazer lógico, resultado. cara. Porque, no final das contas, o que vale é esse resultado, né? E, assim, o resultado, uma coisa que eu emprego muito aqui, não é o resultado da qualquer custo, né? Principalmente, é uma coisa que, pô, a gente tá... Você também lá no Rio de Janeiro, eu tenho certeza disso. Mas você tá em Volta Redonda agora, você vai ver que é um perfil completamente diferente do interior para capital. Não dúvida. Interior, tipo assim, é muito sobre relacionamento, Sim. quem conhece quem, né? Quem tem que trabalhar. Então, eu tô aqui, e que assim, quando vai entrar numa cidade, você vai cercando pelas beiradas. Você vai, tipo, quem que é quem? Primeiro, você não sabe quem que é quem, né? Então você fica meio... Quando eu fui entrar em Friburgo, não conhecia ninguém. Eu conheci, sabe quem eu conheci em Friburgo? O Avelino. O Avelino chegou para mim e falou assim... Eu falei, a história de Friburgo é um pouco complexa, né? E aí o Avelino chegou pra mim e disse, não, você vai abrir lá e tal, não sei o que. Eu falei, não, beleza. Eu não conheço ninguém em Friburgo, não tenho nada lá. Aí o Avelino, não, mas eu tenho. Eu falei, tá bom. Aí, né, o Avelino me apresentou para as pessoas, só que eu comecei a conhecer muitas pessoas, só que eu não sabia quem era quem. Tipo, aí você começa, pô, quem que eu confio, né? No Catolano, eu não sei quem é quem, né? Porque tem essa coisa, na cidade pequena, eu não posso me unir a uma pessoa que, talvez, naquele contexto... Queimado, não posso. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Então eu fiquei 1 ano. Nova Friburgo era para estar pronta em março do ano passado. Agora que a loja está ficando pronta, porque exatamente eu posicionei ali para a gente expansão para todo mundo. Eu falei assim, peraí, cara,
eu não tenho as informações aqui, entendeu? Se eu vou fazer aqui vai ficar meio doido o negócio. Então, aí foi, entendeu? Dei sorte também que o imóvel atrasou para entregar o imóvel novo lá. Então, essa coisa se encaixou. E agora, exatamente, estou com as pessoas, eu entendo o contexto da cidade, sei quem, e aí tem as referências e aí você começa a trabalhar. Então, o interior tem muito disso. E essa é muito essa questão também do, pô, a habilidade é a coisa mais fácil do mundo. Eu alugo um imóvel, boto cadeira, coisa lá e, cara, tá, mas quem é que vai tocar? Quem é que vai gerenciar? Cara, e muitas vezes uma coisa que eu percebi, né, e já cometi esse erro no passado, é botar a pessoa na cadeira que ela não tem que estar naquele momento. Sem dúvida. A pessoa não está pronta. Pô, é que a pessoa nem vendeu, vai ser gestora. Tipo, cara, eu vou gerenciar como? Entendeu? Como é que vai pegar? Porque assim, basicamente eu falo, o bolo, quando a gente vai subir alguém para supervisão, eu tô fatiando o bolo, mas esse bolo é maior. Então eu tenho expectativa, exatamente. A expectativa é, cara, eu tô te dando, você falou, se eu tô te gerando aqui tanto de percentual a mais, entenda que isso impacta a margem do negócio. E aí, pô, tem a margem já não é gigantesca, né? E aí, tá, se eu tô dividindo, isso aqui tem que multiplicar. É a questão, né? E é difícil, às vezes, as pessoas entenderem. Não entende, cara. Não. É muito difícil. É muito difícil. Por causa daquilo que eu tô te dizendo, cara. Em qualquer empresa, quando você é promovido, você ganha mais. Aqui não. Aqui, quando você é promovido, você ganha menos. É isso. O teu percentual é menor. É uma visão, cara, nunca tinha tido essa visão. Mas, pô, se você é autorizado. Sim. Certo? Você tem lá o teu 2, mais o 0,3, mais o 0,7, mais o 0,1 seguro. Você dedicando só nessa atividade. Ou seja, cara, você vai ganhar a cada 1 milhão, você ganha 23 mil, mais o 0,7 e tal. Você passou a ser um gestor 2.2, ou seja, você ganha 0,2. Você tem que vender 10 milhões para ganhar a mesma coisa que você... Verdade. Certo? Exato. É uma matemática bem simples. Matemática simples. Só que, cara, para o cara vender 10 sozinho, ele não vai conseguir. Sim, precisa escalar. Precisa escalar. Vamos supor que ele traga 4, 5 pessoas para ajudar. Então, para ajudar a cada 5 fazer 1,5 milhão e ele ainda fazer aquele 1 milhão que ele fazia, não é uma tarefa tão fácil, concorda? Isso para ganhar a mesma coisa. Sim. Não estou falando para ganhar mais. Só que o cargo é melhor. Tem a cordinha é diferente. A chancela é diferente. A chancela é diferente, a cadeira é diferente. Então... mas aí vai mudar a vaidade, né? Assim, eu já tive algumas situações assim, de pessoas que estão em outras unidades hoje que tiveram esse ego, né? Também tive pessoas que foram para outras operações e hoje eu vejo que, tipo assim, pô, talvez acho que não saiu conforme previsto, né? Eu acho que não saiu exatamente como talvez o que imaginava, né? Mas... tudo bem, fala cada um com as suas questões. Né? Não, mas eu acho que assim, de vez em quando eu converso com o Blasi, a rede de expansão, a gente sabe que a Demicon ela cresceu, né? Foi necessário ter essa expansão. Sim. E as pessoas gostam muito de ver no dashboard as 100 primeiras. Eu adoro ver as 140 últimas. Todo ano eu olho as 140 últimas. Então, assim, eu acho que a administradora tem essa consciência de que a gente precisa ajudar as 140 últimas. A gente sabe que tem pessoas ali que são capazes, mas muitas vezes quiseram ter esse sonho e tá tudo bem, concorda? Não quero ir com fulano, ou com você, ou comigo, com quem quer que seja. Agora, se a gente der a mão, concorda? E a gente for lá e ajudar essas 240 a entregar o que a primeira entrega, a gente tem uma empresa grande. Sim, exato. Né? O nome fica mais forte, fica mais fácil para todo mundo. Então, eu vejo muito isso, né? O Malaguti, que nosso regional agora Rio, um cara muito bacana, teve aqui, a gente visitou e ele me olhou e falou assim, cara, eu não imaginava que as unidades fossem tão legais e tão bonitas e tão... Falei, cara, agora a gente precisa de ajuda de vocês, concorda? Preciso ter mais tempo para me ajudar a trazer mais gente, para poder me liberar no Leblon e não ter mais minha cara o Leblon e a gente poder um ajudar o outro, porque a gente tem pessoas maravilhosas, cara, dentro da companhia. Agora, tudo muito novo, né? Poxa, a questão do ego é uma coisa que tem que tomar cuidado, porque eu sempre brinco lá, né? O Avelino falou assim, pô, você fala muito risco, pouco ego, o que é isso? Eu falo, cara, é muito risco, porque eu fui pra rua contigo andar de moto, né? Pra gente visitar cliente. Não tem vaidade nisso, entendeu? É risco. Ontem eu tomei um tabaco de moto pra não matar um cara. Arranhado aqui. Tô todo arranhado aqui no pé. É risco, entendeu? Se eu tivesse com mais tempo e tal, então não é risco da operação, risco de você estar correndo e tá fazendo. E um pouco ego, né? O pouco ego me fez chegar onde eu cheguei. Então... Cara, isso daí eu falo muito para os consultores. A minha primeira unidade eu abri em Francisco Beltrão, no interior do Paraná, né? Nada pandemia. Então, eu estrategicamente, a Demicon tinha esses 40 escritórios, 3 escritórios, uma coisa assim. E eu tava na pandemia e eu tenho muitos amigos na cidade de Francisco Beltrão. Quando eu fui morar em Curitiba, em 2014, eu dividi apartamento com 2 caras de Francisco Beltrão, então acabei sempre tendo vínculo com a cidade dali. Então, e na época eu vi que não tinha unidade em Francisco Beltrão. E eu falei, cara,
pô, você tá entrando em com que essa coisa de abertura de loja acho que era mais latente do que hoje, né? Porque pô, a empresa nem no Paraná ainda tinha espaço para abertura de escritório. Aí eu falei, pô, beleza, eu vou pra então ir lá, eu falando com os amigos, pô, não tinha pandemia desse Beltrão, né? Tipo, cara, a galera tava nem aí pra nada, churrasco rolando na cidade, né? Falei, pô, beleza, então tem essa necessidade, vamos virar. E fui pra Francisco Beltrão. E aí eu abri escritório lá em Francisco Beltrão, né? Vendi esse escritório depois. Mas o que eu acho engraçado, as pessoas falam hoje, eu vou conversar às vezes com os consultores, né? Claro, falam, pô, não, porque eu falo, meu amigo, é muito confortável você ficar aqui atrás do computador, com o celular no ar-condicionado, você tentando às vezes falar com o cliente. Claro que hoje, falo, o celular realmente facilitou bastante a possibilidade de você trabalhar com agendamento, é muito o perfil que a gente realmente trabalha, né? Aqui em Teresópolis, na região serrana, a gente tenta fazer um trabalho muito parecido com o que você faz no Leblon, com o médico mais alto, né? Uma coisa de mais bom gosto, vamos colocar assim, né? Tipo, nível premium, né? Assim, de atendimento, é o que a gente tenta fazer aqui na região serrana também. Mas não tem nada de errado, tem público, o produto da Devicon, ele acessa, ele é muito abrangente, então eu consigo ficar no cara da classe C, da classe B, né? Não é só classe A, né? E o que eu fazia muito para o Beltrão, na época eu trabalhava de terno, né? Trabalhava, assistia da época do seguro, trabalhava de terno. Cara, bate porta, cansei de fazer muito, abrindo mercado, conhecendo gente. E eu falo, tem gente que eu fiz no PAP, cara, que eu alugo casa na praia hoje em dia. Sim. Aí eu falei, pô, então um amigo da pessoa, que hoje em dia a gente aluga casa na praia, né? Tem um casal do Paraná que a gente, pô, toda vez que tá lá, a gente circula junto, faz um monte de coisa, né? Mas eu vejo que tem muita gente que tem essa vaidade, assim, e fala, não, mas eu não tô no momento de fazer, né? Cara, não, eu tenho que, eu já... Tem gente, né? Bastante gente. A gente tem o Fábio, que é o nosso radiante. Quantidade de gente, às vezes com 26, 27 anos de idade, que quer chegar, não, eu quero ser supervisor. Pô, da onde, né? Tipo... não, mas, cara, assim, não tem nenhum problema em ele ser. Sim. Mas é um assunto, cara, que a gente sabe que tem as dores. Então, é só entender onde tá pisando. Porque às vezes as pessoas não sabem, né? Supervisor numa unidade, numa empresa, na teoria qualquer, ele pode ter sido até supervisor, como o Twino, por exemplo. O Twino foi, cara, diretor e vice-presidente do Banco Bozano na época. Gerenciou 400 pessoas, entendeu? Mas com outro perfil, não era o consórcio, era todo mundo CLT, era na década de 80, era outra história. Sim. Então, acho que o mais importante é esse. Quem estiver ouvindo, fala, quero ser gestor, seja. Procura saber o que é, mas procura saber... É isso, procura saber quais são as dores antes, entendeu? Ah, não, mas eu quero. Vai, cara, toca, manda bala, entendeu? Que acho que é isso que vai ajudar a gente a vender mais, entendeu? Exato. Chegar onde realmente é o objetivo. Cara, mas legal. Cartão, está se encaminhando pro final, né? Primeiro, cara, novamente, uma honra conversar contigo, né? Pô, você é um cara referência pra caramba, né? Quero estar mais próximo de você. Porque você tem realmente você como uma referência não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil como um todo. E para mim, pô, privilégio estar contigo, trocando uma ideia. E, cara, queria que você deixar sua mensagem final para quem está assistindo, né? Tipo, para quem de repente está nessa fase inicial, que tá nessas vozes, né, que a gente falou, né? Queria que você deixasse sua mensagem final para a pessoa, para a gente finalizar. Aí vem várias vozes aqui agora, né? É difícil escolher uma voz única. Mas eu acho que... Assim, cara, primeiro, obrigado pela oportunidade. Eu queria muito estar contigo. Vejo que a gente tá sempre ali empatado e brigando. Eu adoro isso, cara. Sempre vejo, pô, Teresópolis tá em primeiro, cara, não é pra ser aí. Vamos andar ou não vamos? Então você também é uma referência, cara, né? Vim aqui, fiz questão para poder aprender contigo o que você tem feito. Mas, cara, acho que a mensagem é aquilo que a gente veio falando esse tempo todo para não ser repetitivo. Cara, teve uma frustração? Respira, cara. Senta com quem te trouxe. Isso é o mais importante. Quem é tua dupla? Entendeu? Eu sempre falo muito isso. Cara, quem é a tua dupla? Senta com quem te trouxe, cara. Conversa, pô, Wallace, cara, o que eu faço com essa frustração aqui? Cara, você pega, embrulha ela, faz isso. Cara, embrulha ela, faz isso de papel, assim, assado, com essa cor. Pronto. Ah, não, mas eu não quero embalar. Não, cara, você... Acho que isso é uma mensagem legal, porque isso aí, cara, desencadeia em várias outras coisas, inclusive em remuneração, inclusive na cargo ou na loja própria. Porque você, fazendo isso, vezes... Tá falando isso no carro com o Pedro agora, né? Então... Se você vai desde o início certo e vai ouvindo quem te trouxe, cara, todo mundo que está comigo, que me ouviu um pouco mais, hoje ganha mais, naturalmente. Tem gente que está comigo que ainda, obviamente, não quis ouvir, mas ouviu um pouco. Às vezes, não ganha como o cara que ouviu um pouco mais. Não que eu tenha... Mas é que eu procurei deixar de lado tudo que eu fazia de errado e fui fazendo certo que o Claudiro, o André faziam. Eu falei, cara, deixa eu melhorar isso aqui, deixa eu melhorar isso aqui. Hoje em dia eu vejo que tem pessoas, o Duda chegou agora em Campo Grande também, fazendo tudo de melhor que eu não fazia, entendeu? Então, é muito legal você ter pessoas que fazem isso. Então, a mensagem é essa. Se, por acaso, chegou na unidade ou já está na unidade há 1 ano ou 2, ainda está frustrado, que tem gente que às vezes está frustrado com mais tempo de casa, cara, respira, conversa com esse cara que é fera também. Se quiser me ligar, estou à disposição. Se quiser fazer uma visita lá na unidade,
qualquer uma delas está à disposição. E vamos em frente, porque eu acho que o que trouxe a gente até aqui não vai ser o que vai levar a gente até lá. Isso é uma preocupação que eu tenho. Eu também tenho. É uma frase filosófica, né, cara? Mas eu, ontem lá no nosso mini acelerador, a gente falou muito isso. O que a gente fez nos últimos 2, 3 anos, eu tenho plena certeza que não vai ser o que a gente vai fazer nos próximos 2. Isso, Né? Nem de abertura de loja, nem de... Então a gente tem que se reinventar. Eu tô me reinventando um pouquinho, tentando, mas tô feliz, cara. Acho que a gente tá fazendo um baita ano. A empresa vai fechar esse ano, né, perto de talvez 45, 50 bi de venda. Quando eu entrei na empresa, eu lembro que um dia a Tati falou assim, não, a gente vai fazer 1 bi no ano. No ano. Eu tenho um jornal lá que a gente de vez em quando divide. Então eu lembro, assim, né? Você falou de 40 e poucas lojas, eu lembro de um número de 18 ou 28, se eu não me engano, entendeu? Eu acho que era 28, se eu não me engano. Começou em 2016, né? Quando eu vi a primeira vez foi em 2016, 2017, então acho que era mais ou menos isso, 30 lojas. Mas, cara, a mensagem é essa, super obrigado pela oportunidade, vamos em frente, conta comigo, a gente tem que unir força, né? Essa impressão que você falou da gente estar um para cada lado, é que, na verdade... Às vezes não é por mal, né? Sim, é que às vezes é pelo dia a dia mesmo, entendeu? Eu tinha muita preocupação na pandemia porque eu não sabia se eu ia quebrar, se não ia. Cara, o que é, entendeu? Teve um dia que eu liguei pra Tati e falei, no meio da pandemia eu liguei pra ela e falei, cara, e agora? Aí ela perguntou, e agora? Eu que te pergunto. Não foi você que veio de banco? Você quer esse juros baixos? Não sei o que. Eu falei, eu que te pergunto. Falei, caraca, desculpa, né? Então, assim, acho que é isso, cara. Acho que foi um momento de, assim, quem tá entrando agora, quem vai ouvir isso, aproveita, cara, entendeu? Porque tá pegando uma empresa com um baita AVA, com Contemplay no AVA, com cota equity, cara, com Zoom, com várias unidades legais, entendeu? Com grupos como o nosso que, cara, tem lojistas que passaram por tudo que ele tá passando, apanhou, perdeu dinheiro, achou que ia quebrar. Pô, não, cara, alguns não seguiram bem, sim, né? Então, como em qualquer negócio. Não mandaram bem, mas é pegar as referências, que tem várias aí legais, né? Você tem o Elvis, cara, que é um cara muito legal, perfil diferente, mas eu sempre troco muito com ele. Tem você, então, cara, assim, a gente tem que andar pra frente, o next, né? Vamos pro próximo, marcar já o próximo, que eu adorei estar aqui também, e, cara, a gente... Ver se a gente traz o Avelino pra ele não ficar só lá passeando no navio, né, cara? O Avelino tá com a vida ganha, né? Isso. Ele é o próximo convidado, ele sabe que ele tá convidado. Isso, cara. Traz ele pra ele trabalhar um pouquinho, cara. Isso, cara. Gente, tá falando, obrigado novamente, tá? Obrigado, cara. Contigo. Pessoal, fiquem atentos aos próximos episódios, né? Hoje, essa grande referência para todos nós. Muitos de vocês pediram, tá o homem aqui. E em breve aí, Avelino, já tá o convite. O próximo é você. Grande abraço. Valeu. Até a próxima.